Jesus. Nós vamos continuar seguindo a série que nós iniciamos há algumas semanas, falando sobre as parábolas de Jesus. E eu quero te convidar nessa noite a você abrir a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, a partir do verso 24, nós vamos ler a parábola dos dois alicerces, ou das duas casas, e vamos aprender mais sobre o que essa parábola pode trazer de verdades, de princípios espirituais. Como nós já falamos, as parábolas elas são histórias contadas por Jesus, e elas trazem, nessa história, Jesus quer trazer para nós verdades espirituais, princípios espirituais, para que a gente possa viver de acordo com a sua vontade, com o seu coração. Amém? Então, a minha oração para você nessa noite é que você abra o teu coração, que você peça para que o Espírito Santo de Deus ministre a tua vida, traga a revelação, traga essa verdade a respeito de quem Ele é, do caráter dEle, da vontade dEle para a tua vida, para que você cresça na tua relação com Ele e você construa uma vida sólida na presença de Deus. Amém? Mateus capítulo 7, nós vamos ler a partir do verso 24. A palavra de Deus diz assim: Jesus disse: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que a tua palavra ela alcance o propósito, para que ela venha, Senhor, de encontro aos nossos corações e que ela produza vida, produza transformação dentro de nós, Senhor. Eu oro para que o teu Espírito nos confronte nessa noite, eu oro para que o teu Espírito nos desperte nessa noite, na importância e na responsabilidade que nós, enquanto discípulos de Cristo, temos de construir uma casa firmada sobre um bom fundamento, Senhor, em nome de Jesus. Abre o nosso entendimento, Senhor. Eu oro para que haja uma conexão com o céu, que toda barreira, seja humana, seja espiritual, caia, Deus, diante da tua palavra, diante da tua verdade, Senhor. Reina nesse momento, fala conosco, Senhor. Ministra as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, essa parábola, ela está inserida dentro do Sermão do Monte, mais conhecido Sermão do Monte. E Jesus, ele vem ali desde o capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, Jesus vem falando a respeito do reino de Deus. Ele fala sobre verdades, sobre valores do reino de Deus. Ele está falando para os seus discípulos, ele está dizendo, olha, assim é o reino de Deus. Então ele vem trazendo uma série de verdades sobre o reino de Deus, e ele conclui essa mensagem com estas palavras que foram lidas agora. Ele conclui essa mensagem fazendo essa analogia sobre dois homens que construíram suas casas e da forma como construíram e do destino que foi dado a cada um deles. E eu creio que não há maneira melhor de terminar, né? Jesus, como grande mestre, ele termina trazendo essa analogia e a reflexão para aqueles que estavam ouvindo ele naquele dia e para nós hoje, sobre o que afinal nós iremos fazer com aquilo que o Espírito de Deus tem ministrado às nossas vidas. O que nós vamos fazer com as verdades que têm sido ensinadas para nós
através da sua palavra. Aqui ele fala sobre dois personagens ou dois homens, e tem muitas verdades aqui. Eu quero que você fique conectado comigo aí, que o Espírito Santo de Deus ele fale profundamente ao teu coração, que essa palavra seja um divisor de águas na tua vida, que essa palavra ela te posicione para que você possa, a partir desse momento, refletir sobre a sua vida e decidir estar sobre um bom fundamento. Aqui nós vemos algumas coisas comuns. Eu quero destacar duas coisas que são comuns nesses dois homens. Ambos, foi dado a eles a mesma missão. Jesus conta a história de que tanto o homem sábio como o homem sem juízo tinha a mesma missão. A missão deles era construir uma casa. Amém? Ou seja, eles tinham o mesmo objetivo, a mesma missão. E outra coisa comum também, que diz o texto aqui, que ambos passaram pelas mesmas circunstâncias. Ou seja, eles viveram situações similares na sua vida, de circunstâncias, de momento, de adversidade. Então, eles tinham a mesma missão e também passaram pelas mesmas situações na vida. Só que nós percebemos que o destino de um foi diferente do outro. Um prevaleceu, um permaneceu firme, e o outro experimentou um momento de ruína, de dificuldade. E é justamente aí que eu quero meditar com vocês, é justamente aí que eu gostaria de levar você a uma reflexão sobre como você está construindo a sua casa. Eu creio que aqui Jesus ele faz uma analogia. Quando ele fala de casa, ele está falando da nossa vida espiritual. Ele está falando sobre como nós vamos construir a nossa vida espiritual, a nossa relação com Deus. De que maneira nós vamos construir, firmar esta casa. E é interessante que quando Jesus ele traz essa analogia, eu creio que ele estava fazendo, estimulando aqueles que estavam ouvindo, porque o Sermão do Monte ele é um sermão extenso, onde ele traz muitas verdades, todas muito práticas. Ele fala, olha, e aí? E você? O que você vai fazer com tudo isso? Né? E qual a tua responsabilidade em tudo isso que você está ouvindo? Né? E eu creio que a primeira lição aqui é justamente sobre a responsabilidade que nós temos em como nós vamos construir essa nossa casa, essa nossa vida espiritual. Porque aqui Jesus ele traz a mensagem, mas a responsabilidade de receber essa mensagem, de praticá-la, era daqueles que ouviam. Amém? Era daqueles que estavam do outro lado, né? E assim nós também precisamos entender que temos uma responsabilidade de ouvirmos e de praticarmos aquilo que a palavra de Deus nos diz. E eu quero ir com vocês agora lá para Lucas, o capítulo 6. Abre a tua Bíblia ali, Lucas capítulo 6, a partir do verso 46. Lucas 6, a partir do 46. Porque Jesus, aqui no Evangelho de Lucas, Lucas também fala a respeito dessa mesma parábola, só que ele traz uma informação importante que eu creio que acrescenta muito na maneira como nós vamos entender essa parábola ou essa história. Lucas capítulo 6, a partir do verso 46. Aqui Lucas ele conta essa mesma história, essa mesma parábola da seguinte maneira. Ele diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Aqui são palavras de Jesus também, tá? Eu vou mostrar a vocês com quem se parece a pessoa que vem e ouve a minha mensagem
e é obediente a ela. Essa pessoa é como um homem que, quando construiu uma casa, cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha. O rio ficou cheio e as águas bateram contra aquela casa, porém ela não se abalou, porque havia sido bem construída. Mas quem ouve a minha mensagem e não é obediente a ela, é como o homem que construiu uma casa na terra, sem alicerce. Quando a água bateu contra aquela casa, ela caiu logo e ficou totalmente destruída. É interessante aqui porque nessa mesma história em Lucas, ele traz uma ilustração, eu creio que acrescenta uma verdade importante na reflexão que a gente faz sobre essa parábola. É normal quando nós ouvimos uma parábola, eu não sei vocês, mas eu normalmente, quando você ouve uma história, você constrói uma imagem, né? E a partir dessa imagem, então, você começa a visualizar aquelas verdades espirituais. E quando nós lemos lá em Mateus, a ideia que nós temos é de que um homem, ele vê uma rocha, né? E então ele escolhe construir a casa na rocha, e o outro, ele vai para a terra ou vai para a areia e constrói a sua casa ali, né? Não sei se você, quando leu essa história, pensou dessa maneira. Mas aqui em Lucas, ele diz algo diferente. Ele fala assim, ó, essa pessoa, essa que ouve a mensagem e obedece, é como um homem que, quando construiu uma casa, o que ele fez? Olha o que está escrito aí. Ele cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha. E diz que o outro, da mesma maneira, ele construiu a sua casa na terra sem alicerce. Aqui eu acho que a figura muda um pouco, a ideia da imagem, de que dá a entender que as duas casas, você olhando para elas, você não iria perceber a diferença entre elas. Talvez elas estivessem no mesmo terreno, né, gente? Talvez elas fossem vizinhas uma da outra, né? Mas diz que o que era prudente, o que era sábio, ele, quando começou a construir a sua casa, ele cavou fundo. Ou seja, ele pode ter começado o alicerce na terra, como o outro, mas ele optou por cavar fundo. Então, ele foi descendo, até encontrar a rocha. Ou seja, a ideia aqui é de que a rocha, ela estava já a uma distância profunda da superfície. Ele dedicou tempo, ele investiu tempo para que a sua casa fosse bem fundamentada, enquanto que o outro preferiu só lançar ali o alicerce na terra mesmo, né? Jogou ali. Então, quando você talvez olhasse para essa figura, para essa ideia, você não olharia de cara e veria alguma diferença. E eu creio que aqui há uma verdade espiritual para nossas vidas. Se nós queremos ter uma casa espiritual, se nós queremos ter uma vida saudável, espiritual, fortalecida diante de Deus, nós precisamos cavar fundo. Ou seja, nós precisamos dedicar tempo na fundação da nossa vida espiritual. Eu creio que aqui Jesus está nos chamando para que a gente faça como Ele fez. A Bíblia diz que Jesus, ele tinha um ministério atuante, ele era muito ativo no ministério, na sua vida, na sua influência, mas ele se retirava. Ele dedicava tempo à oração, ele dedicava tempo à sua comunhão com o seu Pai. Jesus, ele escolheu cavar fundo na sua relação com o Pai. Mesmo ele sendo Deus, mesmo ele sendo o Filho de Deus, ele dedicou tempo. Eu creio que aqui ele está dizendo o seguinte, querido, se você quer ter uma vida sólida, não há outro caminho a não ser cavando fundo, dedicando tempo, mergulhando mais fundo na tua relação com Deus.
Porque o texto diz que haveriam aqui tempos difíceis. Quando Jesus fala que a chuva viria, de que as enchentes viriam, de que o vento viria, ele estava dizendo para os seus ouvintes, para os seus discípulos, o seguinte: queridos, vocês devem ter em mente, em vista, que dias difíceis virão, e vocês devem estar prontos para esses dias. Eu creio que talvez algumas pessoas, elas, quando começam a sua caminhada com Deus, talvez elas pensem só muito no momento e elas constroem a sua vida naquele momento sem pensar naquilo que há de vir, sem pensar. Eu sempre brinco aqui na Surf House que nos dias bons a gente pega onda, né? Nos dias difíceis é que a gente cresce, que a gente aprende, né? E muitas vezes eu creio que as pessoas, elas querem logo construir as suas casas, elas querem estar na presença de Deus, e só que talvez elas não tenham a perspectiva de que os dias difíceis elas virão. E Jesus falou isso claramente. Ele disse: olha, no mundo vocês terão aflições. Vocês passarão por tribulações, vocês passarão por perseguições, vocês vão passar pelo dia mau. Então, nós precisamos, enquanto discípulos de Cristo, ter esse entendimento de que a nossa vida espiritual ela não pode ser firmada ou fundamentada de qualquer maneira. Porque a chuva, como diz o texto, vai cair. E a chuva, ela vem de tempos em tempos. Ela não é. Ela não chove todo dia. Né? Não chove todo tempo, mas tem a temporada de chuva. Então pode ser que chova. Mas pode ser que além da chuva, a chuva traga também enchentes com ela. Pode ser que o vento também sopre. O que ele está dizendo ali, eu creio que ele está fazendo uma analogia quanto à intensidade das lutas que nós vamos passar, das adversidades. Às vezes é só uma chuva, às vezes é uma enchente que vai bater na nossa porta, às vezes é só um ventinho, mas às vezes é um ciclone subtropical que vai passar e vai chacoalhar a casa. Eu creio que Jesus está dizendo: queridos, sejam sábios, porque o dia mau, ele há de vir. E nós precisamos entender isso. Jesus ensina na oração do Pai Nosso, né? Livra-nos do mal. Amém? Nós podemos orar: Senhor, livra-nos do mal. Senhor, livra-nos do maligno. Livra-nos do dia mau. Nós podemos orar, mas nós sabemos, porque a palavra de Deus nos diz, e por experiência, de que eles chegam. E quando eles chegam, eles vão justamente testar. E a Kika falou sobre isso. Vai expor o fundamento. Vai mostrar aonde foi que nós edificamos a nossa vida espiritual. Então, quero te dizer, queridos, que a adversidade ela vai chegar. E não necessariamente porque você fez algo, ou porque você merece isso, ou porque Deus está te castigando por alguma coisa. Não necessariamente. O dia mau vem simplesmente porque nós vivemos num mundo mau. O mundo jaz no maligno. Nós vivemos um sistema caído. Amém? Jesus falou: nós estamos no mundo, mas nós não somos o mundo. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós passaremos por injustiças, por dor, por traição, né? Passaremos por vários problemas em que o mundo vive por nós estarmos aqui. E a grande questão que a história nos fala é que a diferença entre um e outro não era o passar ou não por problemas, porque ambos tiveram as suas casas assoladas pela chuva, pelas enchentes e pelo vento. A diferença estava em como um construiu
e como o outro. Qual a decisão, ou qual a escolha que cada um fez. E queridos, eu digo para vocês, por experiência, que infelizmente muitas pessoas não estão atentando para isso. Muitas pessoas estão escolhendo viver uma vida superficial com Deus. Ou seja, querem construir a sua casa ali, né? Não querem cavar. Eles querem viver o amor de Deus, querem experimentar a presença de Deus, querem experimentar a vida de Deus, desde que isso não traga para eles muita energia, né? Muito trabalho, muita dedicação, sabe? E o que acontece? Essas pessoas, elas vivem muitas vezes de sensações, de experiências, de eventos, de reuniões somente. Elas vêm e, sabe, elas querem estar ali, elas querem experimentar, mas elas não querem dedicar tempo na presença de Deus. Infelizmente, nós vemos uma geração de cristãos, de discípulos de Cristo, que vivem superficialmente a sua fé. E eu falei outro dia aqui numa sala de oração, de que nós não podemos amar aquilo que nós não conhecemos. Nós não podemos servir a quem nós não conhecemos, nós não podemos adorar aquilo que nós não conhecemos. Então eu creio que quanto mais eu conheço de Deus, mais eu vou amá-lo. Quanto mais eu conheço de Deus, mais eu vou adorá-lo, mais eu vou ter desejo de servi-lo, porque eu vou estar próximo dele, eu vou conhecer o coração dele, o caráter dele, eu vou fundar a minha vida sobre essa rocha, sobre esta verdade. E queridos, é muito comum nós vermos cristãos na nossa caminhada, pessoas que vivem uma vida inconsistente, pessoas que estão sempre inconstantes na sua caminhada. E enquanto às vezes a gente vê outros com vigor espiritual, né? Pessoas que são constantes na sua vida com Deus, que estão sempre crescendo na sua relação com Deus, a gente sempre vê esses dois tipos de pessoas. E para mim, é justamente esses dois homens, é a forma como você escolhe construir e edificar a tua vida. É como você decide viver a tua relação com Deus. Eu creio que aqui é um chamado para nós, um chamado para que você construa com cuidado a tua vida espiritual. Eu creio que o desejo de Deus é que você passe pelas lutas, que você passe pelas aflições da vida, que você passe pelos dias difíceis, seguro em Deus. Queridos, o que vai te manter firme, o que vai te manter em pé, sejam nesses dias difíceis de pandemia, seja nas más notícias, é a certeza de quem Deus é. E você não vai construir essa convicção se você não tiver uma relação íntima com Deus. Se você não conhecer a palavra de Deus. Se você não tiver uma relação profunda de caminhada com o Senhor. É isso que vai fazer a diferença no dia mau. É isso que vai fazer a diferença quando as dúvidas baterem na tua porta. É isso que vai fazer a diferença quando as circunstâncias gritarem para você que Deus não existe. De que Deus esqueceu de você. De que o amor de Deus não é para você. Quando esses dardos chegarem na tua casa, na tua vida, na tua alma, na tua mente, o que vai te manter seguro, firmado, é a certeza de quem Deus é na tua vida, é a certeza de quem você é em Deus, e isso só se constrói cavando fundo na tua relação com Deus. E eu quero te encorajar nessa noite a você refletir a respeito disso. Como você tem construído a sua casa? Sobre qual fundamento você tem estabelecido a tua caminhada, a tua jornada, a tua vida com Deus? Eu creio que não importa em qual
fundamento você lançou, se sobre a rocha, amém, você já está seguro. Mas se você identifica e reconhece que a tua vida com Deus ela está na superfície, querido, eu quero dizer para você, você pode começar a mudar isso agora. Você pode resolver, decidir, mudar a tua vida. Você fala, pô, Serginho, mas a minha casa, eu vou ter que derrubar toda a minha casa? Não. Eu lembro que, algum tempo atrás, eu vi uma dessas matérias, acho que do Discovery Channel, daquelas megas construções, não sei se você talvez você já tenha visto, né? E estavam falando a respeito de edifícios que eu acho que é na Califórnia. A Califórnia tem muito terremoto, né? E os prédios mais antigos, era um prédio histórico, e ele precisava, por conta do terremoto, ele teve danos graves na sua estrutura, e eles estavam fazendo uma obra de engenharia maravilhosa, porque eles tinham que manter um patrimônio histórico, eles não podiam derrubar o prédio. Então eles começaram a vir por baixo, colocar aqueles, como se fosse tipo macacos hidráulicos, né, Gê? Não sei se é esse o termo, mas uns macacos, e para sustentar aquela fundação, e aí, a partir daí, então, eles começaram a restaurar, ou refazer as fundações daquele edifício, para que ele, né, ficasse firme. Então, queridos, eu creio que é algo que você pode começar a fazer na tua vida. Fala, Senhor, me mostra o que falta no alicerce, na minha relação contigo, o que eu posso fazer, como eu posso construir de novo, como eu posso começar a cavar. Meu irmão, você precisa começar a cavar, você precisa descer, lançar novos fundamentos, amém? Sobre a rocha que é Cristo. Vença a preguiça, vença a religiosidade. Não existem atalhos na comunhão com Deus, queridos. Não existem atalhos. Você precisa cavar fundo, você precisa buscar, você precisa desejar, você precisa decidir no teu coração, estar perto dele, buscá-lo com toda a tua força. Como esse homem sábio, ele cavou fundo. Cavar dá trabalho, cavar exige dedicação, existe comprometimento, existe persistência, exige de nós um compromisso de descer até encontrar a rocha. Tem uma outra parábola também, que é da semente, do semeador, não é? Nós já falamos sobre essa parábola, acredito que vocês conhecem, onde o semeador saiu a semear, e ele começou a lançar sementes, e uma delas cai no meio das pedras. E diz ali que ela logo cresce, mas o sol vem e queima aquela semente, aquela planta. Por quê? Porque ela não tem raízes profundas, porque ela foi lançada. E eu creio que isso ilustra bem a vida de muitas pessoas. A planta seca porque ela não tem raízes profundas, porque quando você tem raízes profundas em Deus, ainda que o sol esteja forte, ou seja, ainda que a adversidade esteja grande, os problemas estejam açoitando a tua vida, as tuas raízes elas descem e elas vão até o manancial de águas, elas encontram água, elas encontram nutrientes, e isso faz com que ela continue firme, vigorosa, a despeito do sol que queima. Eu creio, meus irmãos, que Deus te chamou para você ser como esse homem sábio. Eu creio que Deus te chamou para você construir raízes profundas nele. Esse é o verdadeiro fundamento, Cristo. Amém, queridos? Então, que essa palavra ela possa falar ao teu coração, que você possa refletir a respeito de como você tem construído a tua casa. Porque um dia a casa pode cair. E se você vê ali no texto, aqui em Lucas mesmo, diz assim: quando a água bateu contra aquela casa, ela caiu logo e ficou totalmente destruída.
Eu não creio que esse seja o desejo de Deus para mim nem para você. Eu não creio que essa seja a vontade de Deus para nenhum dos seus filhos. Mas aqui há uma palavra de advertência. Veja bem como você está construindo a sua vida. Será que você está sendo responsável ou irresponsável? Será que você está construindo algo só para o momento ou você está construindo algo para o futuro, para a eternidade? Porque a chuva vai vir, a enchente vai bater na tua porta. E o desejo de Deus é que você permaneça firme. Firme em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Creio que Deus está falando com você aí. E está te trazendo a uma reflexão. E a minha oração é que essa reflexão ele te posicione para uma nova caminhada ou para um novo tempo de reflexão, de priorização das coisas de Deus, de você priorizar as disciplinas espirituais, de você priorizar a tua relação com Deus, teu tempo de oração, teu tempo de meditação na palavra. Amém? Não seja só um cristão de culto. Amém? Um cristão de domingo. Um cristão que o resumo da sua vida seja um culto na semana. Não, Deus está com você todos os dias. Você tem a oportunidade de buscá-lo todo o tempo. Pela manhã, pela noite, pela madrugada, de segunda a segunda. Sabe, que você mergulhe na tua relação com Ele, que você construa fundamentos sólidos, profundos. Em nome de Jesus. Não seja um cristão superficial. As riquezas de Deus estão lá na profundeza. Mergulhe fundo na tua relação. Eu tenho certeza que Deus tem mais para você. Em nome de Jesus.